Olá, queridos. Estamos ao vivo, mais uma quinta-feira, para a honra e glória do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira abençoada, mais uma live. Hoje uma live muito especial. Vou receber uma convidada muito especial também. Acho que o microfone tá ligado, tá ligado. Eu sempre acabo esquecendo. Muito feliz, muitas pessoas já recebendo o livro, né, que compraram. Minha caminhada, né, 3 R's, reconhecer, recuperar e recomeçar. Minha caminhada com Jesus. Temos recebido já depoimentos, relatos, pessoas impactadas pelo livro. Tem sido uma bênção e, graças a Deus, o propósito do livro está acontecendo, né? É levar a mensagem do Evangelho, claro, essa oportunidade de recomeço, de uma nova história, né, com Jesus. Tem sido incrível e tenho ainda algumas unidades disponíveis aqui nos Estados Unidos. Para você que está aí no Brasil, também tem disponível ainda. Só clicar no link que está na bio, ok? Olha, minha convidada já está aqui, eu já vou chamá-la, não vamos perder tempo, já vou chamá-la aqui. Aqui. Eita! Sejam todos muito bem-vindos, pessoal que está entrando aí, ó. Convide o pessoal. Olá! Oi! Tudo bem? Caio, que gostoso isso, hein, Caio? Que Graça. oportunidade mais maravilhosa é essa? Caramba, hein? E sabe o que eu estava lembrando? Essa não é a nossa. Bom, não uma live assim, mas você já participou de uma live minha há um tempo atrás. E eu não lembrava disso, eu lembrei hoje. Você lembrou hoje, a gente era na época. Como que foi aquela live, hein? Então, eu estava com um projeto de ensino de inglês online para Ah, é brasileiros, verdade. né? E você entrou contando um pouco da sua experiência, né? Você vindo do Brasil ainda criança, né? Acho que Sim. pré-adolescente, se eu não me engano. Aham. E contando como é que foi essa experiência. Eu lembrei hoje, acredito. Olha só, eu precisava assistir essa live. Eu tenho, Você então, eu tem tenho, ela? eu acho que tá no perfil, tá desativado esse perfil do inglês. Eu preciso ver se eu consigo reativá-lo para poder achar essa live aí, mas tá lá. Ah, que legal lembrar essas coisas. Já faz algum tempo já, uns 3 anos, Sim, acho, não foi? Não? ah, 4? de 3 a 4 anos, com Né? certeza, de 3 a 4 anos. Mas o tempo passou e estamos aqui hoje sim, uma live muito especial, né? Acho que o assunto de hoje é muito mais importante, vamos dizer assim. Esse também muda a vida das pessoas, né? O inglês também muda a vida de muita gente, Sim. impacta a vida das pessoas, mas esse assunto de hoje é mais que especial, né? É muito interessante, Caio, porque eu tava, né? Eu não me preparei para estar aqui, né? Que eu Uhum. gosto de deixar as coisas fluírem, né? Sim, Então, assim, eu não me preparei. Eu falei, vamos deixar para o papo rolar. Mas a hora que eu tava sentando, pondo a luz, coloquei um louvor e comecei a refletir, eu falei, gente, olha só o que vai ser nosso assunto. sim. Sério, Caio, eu me emocionei. Eu falei Amém. assim, meu Deus Amém. do céu, sabe? Eu Glória a falei, Deus. gente, me deu uma coisa assim tão. Falei, nossa, sabe, de ser um privilégio mesmo de estar batendo esse papo abertamente, assim, dessa forma, sabe? Sim. Então, assim, eu tô realmente me sentindo eu tô muito feliz de estar aqui com você. Glória a Deus, Deus abençoe. Bom, antes de você se apresentar para o pessoal, né, o pessoal que não te conhece, tem muita gente que me segue entrando aí, algumas pessoas que te conhecem também te seguem, estão entrando. Eu estou com uma prática agora, algo que o Espírito Santo tocou no meu coração. Antes de começar a live, ler um versículo, ler algum capítulo, alguma coisa. E hoje meditei muito nesse versículo, eu gostaria de ler aqui. Na verdade, são alguns versículos na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 do verso 21 ao 25. Eu vou ler rapidinho, tá?
Vou ler então. Porque para isto sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não pecou e nem malícia se achou em sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Porque éreis como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Amém. Glória a Deus. Benção demais. Acho que isso tem um pouco a ver com o assunto de hoje, né? Tem. Mas vamos lá. Bom, se apresenta então pra gente, Melissa. Quem não te conhece, quem que é a Melissa, de onde você vem, de onde você está, para onde você vai. Se Bora lá. apresente para nós um pouco. Bom, meu nome é Melissa Esquilino. Eu vim bem nova aqui para os Estados Unidos. A primeira vez que eu comecei a morar aqui, eu tinha 12 anos. Eu venho do norte do Paraná, Apucarana. E fiquei num tempo morando um pouco no Brasil, um pouco aqui, até quando eu casei com 19 anos e a gente veio morar para cá em definitivo. Né? Eu sou formada em psicologia, apesar de não exercer, mas amo, né, tudo que se trata de pessoas e desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. Hoje eu trabalho com joias folhadas a ouro aqui, esse é o meu trabalho, né? Estou aqui, inclusive, joias, tem um ponto de distribuição aqui, mas eu tenho muito desejo, assim, eu estou trabalhando para poder realmente desenvolver essa parte de trabalhar nessa área de desenvolvimento pessoal. Então, eu tô treinando, né, para isso chegar no ponto de acontecer. Eu acho que eu tenho uma trajetória, assim, de vida com bastante bagagem, que eu sei que eu posso ajudar muitas pessoas que podem ter passado ou estão passando por situações que eu passei. Então, assim, eu me considero uma grande quebradora de ciclo, Caio. Uau! Né? Tipo, eu carreguei muitas dores que vinha de familiares, né? Vó para mãe, mãe para filho. E eu sinto que tem muitas coisas que pararam em mim. Tenho 3 filhas, né? E 3 meninas lindas, incríveis, que também, eu não sei, quero compartilhar aqui, passaram por situações bastante difíceis já. A maior já teve câncer, passou por isso, né? E hoje ela tá casada, tem 27 anos, tá cuidando da vida dela, bem empregada. Então, assim, eu fico muito, né, contente com isso. Eu tenho a do meio também, ela morreu, né, com 1 ano e 3 meses, foi internada com 17 dias na UTI. Não era para ela ter saído viva daquele hospital. Ela foi considerada a garota do milagre. Então, ali, pelos médicos, e hoje é uma menina super saudável, ela é personal trainer, casada também. Ah, ela é do Cycling lá, que você Ela sempre é, posta e tal. sim, Ok, sim. ok. Ela é que eu faço as aulas lá com ela e tudo. Legal. E a pequena também, o meu ex-marido também teve câncer e foi dado para que a gente não pudesse ter mais filhos. E mesmo assim ainda veio essa Sabrininha, né? Então, assim, eu tenho 3 milagres ali em casa e hoje ela é uma das primeiras alunas de 500 alunos, então, assim, tá super desenvolvida. Então, assim, elas são minhas preciosidades, sabe? E eu confesso para você, Caio, que eu tive uma trajetória que era para tudo ter dado muito errado, sabe? Mas daí a hora que eu vejo esse cuidado do Senhor na minha casa, não tem como, sabe? Não ter aquela gratidão infinita, assim, de saber que, tipo, Deus está na minha vida. Porque muito tempo, Caio, eu achava que isso não era real, isso não era verdade, por causa da religiosidade. Né? E eu acho que é sobre isso que nós vamos falar aqui. Também. Bom, já vamos então, agora que você já se apresentou, a gente já sabe mais ou menos, aí ela já deu vários nortes, né, ela vai falar hoje.
Mas o ponto, né, principal aqui é a minha caminhada com Jesus. Então, se você puder começar contando um pouco como que foi o teu contato, né, com o Evangelho desde criança. Eu conheço um pouco, não sei tudo, mas tem uma boa base aí, mas deixar você falar e como você falou, eu também gosto de ser assim, deixa fluir, né? Sinta-se à vontade. Então, Caio, eu, né, cresci na congregação, né, sempre ali, você também, né, foi da Uhum. congregação, Sim. e, e sempre foi, sempre foi muito estrito, né, o jeito ali da criação, né, de Sinta-se à não pode vontade, fazer pode falar isso. como você Não, quiser. mas eu Sem vou falar filtros. aqui. Sem Não, não filtros. pode fazer uma coisa ou outra, sempre com muitas restrições, né? Casei jovem também por causa disso, né? Para não ter abertura para nada, né? Que fosse para sair fora da doutrina. E só que com isso, eu fui batizada com 13 anos no estado de Washington, D.C. Foi um batismo que foi feito numa escola. Aí eu recebi os dons de falar em novas línguas quando eu tinha 18, numa busca de promessas em Tampa. Então, eu sempre tive assim, era sempre muito participante, né, de tudo, mas com muitos conflitos em relação às doutrinas, os usos e os costumes, isso sempre foi bem assim difícil mesmo para mim. E de muitas vezes assim, de você não ter liberdade às vezes de até de expressar, porque eu acho que uma coisa acaba puxando outra, sabe? Às vezes não é por uma maldade de não quererem que você se expressa. Mas às vezes você tem que se portar do jeito que você acaba se enquadrando num quadrado mesmo, vamos falar assim, de se portar de certa forma que você vai acabando anulando a sua identidade sem perceber. É que é um modelo que, vamos dizer assim, já vem sendo imposto, vamos dizer assim, né? Principalmente antigamente, sem questionamento, então vai sendo passado de geração em geração, você não entende o porquê e simplesmente entende que tem que seguir. É. E assim, eu cheguei num ponto que os anos foram passando e eu fui me adoecendo, porque eu não conseguia me encontrar meio de tudo isso. E então, assim, vinha depressão, ansiedade, insônia. E como você não tem pessoas capacitadas, ou não tínhamos naquele período pessoas capacitadas para entender isso, psiquiatras ou psicólogos falavam: larga a tua religião, né? Ou tipo, larga isso, vai viver uma outra vida. A gente não tem essa condição de fazer essa transição dessa forma, porque nossa identidade está ali, Uhum. né? Querendo ou não. E outros já começavam a me dar remédio. Então, assim, remédio para depressão, remédio porque eu chorava muito, remédio porque eu era muito ansiosa, remédio, remédio, remédio. Com isso, a minha casa estava adoecida, né? Já o meu relacionamento com o meu ex-marido já estava num ponto de muita dificuldade. E só desgaste, desgaste. Fiquei obesa, pesei 100 quilos um período. Sério? É, tomei remédio de dormir 20 anos, né? Então, assim, passei por situações mesmo e eu entendo hoje que é porque eu tinha uma anulação. E eu buscava o Senhor do meu jeito, que eu achava, mas mesmo assim faltava. Só que eu eu tava, como estava adoecida, a conexão ela era muito superficial. Então, muitas vezes, num período, eu orava e às vezes acontecia alguma coisa ruim, eu já achava que era uma punição, ou eu não entendia. Então, ficava um ciclo assim de eu achar que eu era amaldiçoada, que eu não era abençoada pelo Senhor, por coisas também que eu tinha já escutado na minha adolescência. Deus estava te provando, igual Jó. Aonde você pecou? Mas houve. Inclusive, quando eu era adolescente, vou até externar aqui, quando eu era adolescente, eu saí com um moço. E quando eu saí com esse moço, eu queria muito assim falar com a minha mãe, coisas assim, né? Só que daí eu acho que a minha mãe ficou preocupada e comentou com o meu pai. E o meu pai, para querer me colocar para me ajudar, acabou usando umas palavras que eu, naquela época, não estava com maturidade para escutar. Ele chegou para minha filha: se você sair com alguém antes de casar, fica sabendo, tá? Que você não vai ter as bênçãos de Deus
e nem as minhas também. E isso eu já tinha errado, eu já tinha feito Uhum. coisa. Meu mundo despencou. Eu não tinha maturidade para escutar essas palavras. Então, daí as coisas começaram a acontecer na minha vida e tudo, olha só, todas essas enfermidades. Isso daí foi por cima as coisas que eu venho falando, né? Mas tudo eu achava que era maldição, que eu não era abençoada, que o Senhor não estava comigo. Então, quando eu orava, eu nunca consegui orar para mim. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer visita, a gente fazia visita do amor, Deus visitava, às vezes até de expulsão, eu ia junto, orava, era uma delícia. Mas desde que não fosse para mim, Era pro outro. era para o outro. Para mim, eu nunca achava que eu merecia. Meu Deus. Só que com o tempo, eu só ia adoecendo cada vez mais. Só que daí chegou num ponto que eu já não percebia mais o que estava acontecendo. O que, que era real, o que não era, o que era eu, o que não era. E o negócio foi escalando do jeito que, se eu falo hoje, parece até irreal. E a hora que eu olho para trás, nem eu acredito que eu vivi aquilo. Sabe? Tipo, chega a ser um absurdo. Mas aconteceu. Até que eu decidi, né, sair do meu casamento, mas daí depois já de muitas situações difíceis, porque eu acredito que a minha casa, ambos estávamos doentes, né, dessas vezes até mesmo numa obsessão mesmo religiosa, não, tem que congregar, tem que estar na igreja, tem que não sei o que. Eu não estou culpando a instituição. Estou falando de um mal entendido que muitas vezes nós temos em relação a isso e às vezes carregamos sem ter um discernimento no meio do caminho ou instrução, né? Tipo, aconteceu assim. Não é para atacar nada, né? Mas falando a respeito. Você está contando a Aí, sua experiência, né? é, Uhum. aí nisso eu acabei saindo, né, do meu casamento. Só que ao invés de me encontrar, eu me perdi mais um pouco ainda, porque daí eu realmente perdi minha identidade por completo, porque minha identidade era a igreja, era ser esposa, né? Era aquilo, e de repente, e agora? Onde eu tô? E outra, Deus não tá na minha vida, né? Tipo, era um fato para mim, não era uma ideia. Deus não tá na minha vida. Então, chegou num ponto que eu não, assim, tudo que eu vivia, eu não era na minha fé. Eu ficava assim, vamos ver na empresa, vai acontecer uma coisa. O meu irmão tem fé, vou usar a fé dele. Fulano de tal tá com a fé, vou acreditar na fé dele. Nunca era minha. Nunca. Não dava para ser. Como que eu ia ter? Sim. Então eu ficava sempre ancorada na fé das pessoas. Ai, Sim. que loucura. É que Ah, você acabou perdendo, né? Eu acho que nós dois aprendemos isso com uma pessoa em específico. Perdemos a identidade de filho amado, né? No caso, exato. você não se via como filha. Não, não via. Aí, a hora que eu saí do meu casamento, foi onde eu realmente fui ladeira abaixo, porque eu fui buscar na rua alguma coisa. Eu lembro que eu caminhava, perambulava, eu ficava inclusive olhando os como fala? Os homeless. Como Os fala em português? mendigos, mendigos. Eu ficava olhando para eles, assim, como tipo, como é que você vive aí, sabe? Como se, tipo, eu ficava atraída a essa coisa, assim, sabe? E daí me envolvi com droga, me Uau. envolvi com álcool, eu bebia todos os dias, a hora que eu acordava, né? Tipo, acabei me envolvendo com pessoas também. Só que assim, eu sempre tinha dificuldade até de conseguir essas coisas, porque no fundo, eu tinha o semblante de uma filha, sabe? E as pessoas demoravam às vezes eu tinha trabalho mesmo de Sim. conseguir, né? Era com esforço, porque minhas amigas não faziam e eu ia pra rua, o povo ficava achando que eu era tudo menos alguém que queria aquilo, né? Mas cheguei a passar por isso até que teve o suicídio da minha prima. E foi onde que, assim, meio que deu um Wake baque, up call, assim, né? né? Que tem uma prima da minha idade, né? Que acabou se suicidando.
20 dias antes dela se suicidar, ela me ligou e pensei assim, eu não vou falar com ela, porque eu vou contaminar ela com tudo que eu tô passando, né? E eu não atendi ela. Aí quando isso aconteceu, Meu Deus. meu chão caiu, assim, tudo, porque para mim ela era uma pessoa que vivia exatamente aquela vida regrada que eu não estava conseguindo viver. Uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa, uma boa serva de Deus, sempre estava fazendo os trabalhos ali na igreja, sabe? Tipo, tava tudo certinho. Aí a hora que isso aconteceu, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? E logo depois veio o Covid, né? Então, assim, foi uma enxurrada Meu assim, de coisas Deus. daquele 2020, que foi também quando, né, eu comecei a ter acesso a palestrantes, que começava a falar algumas coisas que falam, opa, isso aqui tá soando um pouco diferente, deixa eu escutar isso aqui, né? E daí você já começa a ouvir, porque aí depois veio um amigo meu, hoje é meu amigo, ele tava fazendo uma live, e eu comecei a escutar, ele é psiquiatra, comecei a escutar também a fala dele. Eu falei, opa, deixa eu escutar esse cara aqui. Ele tá falando alguma coisa aqui que tá me despertando algo. Daí foi quando eu comecei, né, a fazer mais, tá mais próximo dele, mas sempre com muita resistência de pedir ajuda. Eu não queria pedir ajuda ainda, tinha medo, não tinha confiança, sabe? E eu já estava desacreditada em Bíblia. No momento de que eu estava entorpecida, eu cheguei a rasgar uma Bíblia inteira. Eu passei por isso. E hoje eu não tenho. É interessante que eu não tenho mais vergonha de falar, sabe? Porque Glória a é Deus. uma experiência que eu passei. E eu sei que eu já me curei, me libertei. E eu acho que vale falar, até mesmo porque se às vezes se alguém está sentindo alguma coisa, que às vezes não é nessa grandiosidade, mas uma coisa, por menor que seja, existe maneira da gente tratar isso, sabe? Tudo pode melhorar, tudo pode mudar. Né? Então eu cheguei a rasgar porque eu falei assim, resolvido, não existe mais, não é mais problema, é só não existir. Uau. Então daí esse psiquiatra ficou num trabalho intensivo comigo por 2 meses, no Instagram, no WhatsApp mesmo, mas no finalzinho ele falou, eu preciso mais 15 dias com você, e eu não tinha ainda entendido. Ele trabalhou bastante coisa na minha área emocional, Caio, mas no final ele queria trabalhar a minha fé. Ele Glória a queria Deus. me resgatar nessa parte. Então ele daí fez um processo devagar, porque eu estava tão fechada, tão machucada, tão protegida. Eu, quando falava de Adão e Eva no Jardim do Éden, eu já fazia uma coisa como se fosse uma ficção científica. Se você falasse assim, me explica, o que aconteceu lá? Eu já via assim, coisa de ficção científica. Não conseguia nada que estava escrito na Bíblia. Assim, fiquei totalmente fechada. Um Aí bloqueio ele realmente, né? Bloqueada. bloqueada. E daí, com essa ajuda dele e também com a fala de alguns, né, que nem o Pablo Marçal, que muitas pessoas não gostam, criticam, não sei o quê, mas a fala dele foi o que me fez voltar a amar a palavra de Deus novamente. Quando ele começava a falar do reino, quando ele começava a falar do 459, quando ele começava a falar da palavra, não necessariamente que ele fala aí de negócio, não, mas quando ele falava das coisas da Bíblia, né? Depois teve os talentos, as parábolas dos talentos, as coisas ali. Então foi onde eu ficava assim consumindo aquele material ali e foi meio que me revivendo essa parte, sabe? Só que Caio, que trabalho, Caio. Porque tava muito engessado. Muito engessado. Muito Era muito adoecido. código para desbloquear, né? Nossa, muito adoecido. Mas eu tô falando aqui bastante, né? Não, a live é para isso. É a sua caminhada com Jesus, né? O meu intuito começou essa série de lives era sim para divulgar o livro, né? Aquecer o público, vamos dizer assim, para poder lançar o livro, mas que começaram a vir testemunho das pessoas que participavam e pessoas que escutam, né? Que vêm compartilhar no privado, agradecer por algo que ouviu, algo que escuta da experiência de alguém, né? Então, por isso que eu tenho seguido nessa série de lives, porque tem sido muito edificante. Você participou sábado
da live com a colombiana, né? Com os Sim. pais dela missionários e tal. Então, estamos aí, sinta-se à vontade, pode seguir. É. Então, é Mas só isso. para falar isso aí do Pablo, né? Eu Ah, também, as pessoas, e principalmente hoje, que está muito ambiente de guerra, né? As pessoas denegrir, falar mal qualquer coisa, aí vai todo mundo em cima, fala mal e tal. Tudo, né? E é bíblico, nós temos que discernir. Tem o lado bom e o lado ruim. O que é bom você guarda, o que é ruim deixa e não guarda com você, né? Então, o Pablo também foi uma pessoa, eu digo, o Pablo foi um instrumento de Deus na minha vida. Eu também conheci ele na pandemia. Esse livro é uma consequência de ter conhecido o Pablo ali em junho de 2020, né? Hoje eu já não sigo, não acompanho tanto mais, mas naquele momento foi extremamente necessário e Jesus, o Espírito Santo, usa do que ele quiser usar, né? Ele usou até de uma jumenta, né? exato, é isso que eu falo também. Né, tipo, é por aí mesmo. E se ele foi instrumento para isso, né? Amém. Mas tem Glória a muita Deus. gente que não entende, não. Não, não. E aí Mas, você então termina esse processo de 15 dias, desse lado mais espiritual. E como que é esse daí em diante? Conta pra gente. então, daí foi o processo de abrir novamente para acreditar novamente. Para, opa, o que que tem aqui? Tem algo, o espiritual existe mesmo, Uau. né? E daí nisso eu já comecei, uma mais interessante ainda, Caio, de tudo isso, é que com isso, ó, eu cheguei a tomar 9 remédios. Porque era um para ir, um para que chorava, um para dormir, outro para acordar, outro para deu 9, eu lembro uma época. E com esse tratamento, eu acabei ficando só com um, que eu nunca tomei, na verdade, que era só para atenção quando eu preciso, porque às vezes é esse que às vezes falha. Para o quê? Tudo que A foi atenção. limpando, atenção, A só atenção. para atenção, um Uhum. remédio para atenção. Mas tipo assim, tudo saiu, porque foi tudo sendo curado, sendo trabalhado. Ou seja, eu não tinha nada. Só tinha mal entendido em cima de mal entendido, com mais mal entendido e mais mal entendido pouquinho. Aí eu fazia uma bagunça na hora de organizar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. Aí eu ficava perdida. Aí chorava, não conseguia falar, não conseguia dormir, entende? Por falta de organização, na verdade. E de todas essa enxurrada de anulação também, de você não poder ser quem você é. Né? E muitas vezes a única coisa que eu queria era falar alto. Né? Tipo, e eram umas coisas assim. Aí foi esse processo, né? E fui cada vez mais assim, como eu falei. Aí não foi aí foi o começo do começo, né? Porque foi também uma trajetória. Porque ao mesmo tempo que estava tudo acontecendo espiritualmente, estava acontecendo com a Melissa também. Quem é a Melissa? O que ela gosta? O que ela quer? Então eu fui também, na minha forma de me sentir livre, eu também fui fazer meus testes na vida. Em questão de relacionamento, em questão de exposição. E nem sempre foi algo saudável. Só porque eu agora sei que eu tenho a fé tá aberta, não. Eu ainda fui atrás de coisa ainda que ainda me machucava, né? Sem muita compreensão nisso e fui nesse processo, mas sempre buscando. Ao mesmo tempo que eu buscava, desanimava e voltava, começava a entrar às vezes em algumas coisas que eram mais saudáveis, mas daí já desistia. Então eu passei por esse processo que eu acho que são esses 3 anos, desde aquele momento que a gente se viu lá no começo agora, foi uma oscilação, foi uma montanha russa para dona Melissa aqui, Sim. né? Daí até que agora, o ano passado, eu também fui fazer o método IP lá em Orlando. E daí, de novo, comecei a alinhar novamente essa parte espiritual, tá querendo se comunicar mais com o Senhor, entender mais essa parte de que somos filhos amados e abraçar isso. Mas mesmo assim, ainda passei por uma situação financeira dentro da empresa que sacudiu tudo muito mais.
Que Uau. daí aonde eu vou, chego e falo, Caio. Lembra que eu falava assim, falei para você no começo da conversa, que eu usava a fé do meu irmão, a fé da minha mãe. Tomara Uhum. que eles estejam orando por mim, que não sei o que, papapá, porque é da fé deles que eu preciso. Sim. Chegou no momento, aquele momento que eu precisei ficar eu comigo mesma. Uau. Não tinha mais, eu não tinha mais ninguém. Deus zerou, assim. Eu falo, Senhor, não tem explicação do que aconteceu. De repente, assim, pai, irmão, ex-marido, quem? Zero, nada. Daí foi aquele momento onde eu precisei. Vamos lá, agora eu repito. Glória a Deus. Vamos lá, agora você precisa exercer a sua fé. A Aleluia. sua fé. Glória a Deus. Aleluia. E foi isso. E esse ano tem sido isso, sabe? Tem sido sobre essa experiência. Essa experiência de realmente saber que o Senhor tá na minha vida, que Ele me ama, que eu sou filha amada e que tá tudo bem. Sim, sim, glória a Deus. Eu falo, né, com a minha experiência, tudo aquilo que eu vivi até aqui, eu falo hoje, muitas pessoas dizem, né, Jesus é a sua segunda chance. Não, Jesus é a sua única chance. A única diferença é que ele sempre vai estar ali com a mão estendida para você. Está sempre em você tomar a atitude de estender a mão para ele, ir até ele e buscar essa ajuda, né? Não é que ele é uma segunda chance, ele é a sua única chance. É eterna, ele está ali com a mão estendida para você, né? É bem isso. E é desse jeito, e agora eu tô vivendo isso, sabe? Tipo, tem coisas assim que se fosse pela mente humana, vai dar tudo errado. Mas eu tô a cada dia dando o meu passo de fé. Bora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o Senhor tá me dando clareza, tá me dando, sabe, de discernimento, força. E tem os dias que eu dá a baqueada? Tem. Mas hoje Faz já é parte, diferente. faz Antes dava parte. baqueada, eu queria tomar remédio para ficar dopada, né? Tipo, eu queria sair assim da De realidade. anular, E anular, hoje, né? e hoje já não. Então, assim, né, que nem a gente está nessa leitura bíblica com o Bruno, né? E eu estou em outras mentorias também, participando de vários eventos. Tudo isso faz eu ficar ativa, né? E para procurar formas de ajudar outras pessoas também, Sim. aprender a me comunicar, coisa que muitas vezes eu não conseguia, né? Jura? Falar, expressar, Sério? falar de mim, né? Que nem a gente tá fazendo aqui. Imagina, numa live, 30 minutos eu aqui falando de mim, de coisas super íntimas. E falando, externando mesmo, né? Glória a Então, Deus. assim, é tudo coisa que eu tô aprendendo a fazer também, sabe? Tipo, no Sim. processo. Sim, sim. E essa é uma coisa também que eu gostaria, se possível, deixar essa mensagem para todo mundo que está aqui ao vivo, pessoas que vão assistir depois, é você ter essa clareza, né? De que às vezes a gente escuta de obras, conversões que são instantâneas, né? Tipo Paulo, por exemplo, né? É passado que foi instantâneo, foi na hora. Realmente, ele já mudou algo ali, mas também teve um processo. Então nós temos que entender que cada um é um processo diferente, né? E até agora eu entendo um pouco uma conversa que a gente teve, acho que umas 2 semanas, uma semana atrás, quando você me falava que realmente você estava se quebrando muitas coisas aos quase 50 anos, né? Algo assim que você me falou, mais ou menos com É, essas palavras. Então hoje sim, eu consegui entender. Então, isso é um exemplo de que cada um vive o seu processo. Nós não podemos pegar o outro como baliza, vamos dizer assim, na minha vida vai ser assim. Não, podemos pegar como referência de se Jesus fez na vida dela, na vida dele, pode fazer assim na minha também. Porém, o seu processo vai ser diferente. E essa maturidade de saber, que nem você falou, tem dias que sua fé vai estar lá em cima, outro dia sua fé vai estar lá embaixo. E tá tudo certo, faz parte. Mas o que você não pode é esquecer em quem você tem crido, né? Na é, palavra fala, eu sei em quem tenho crido, né? sim. É. Então eu tô nesse movimento, né? Tipo, a Glória a Deus. plataforma, tem a plataforma, né? Que é global, que estava lá em Alphaville do Pablo, e agora tem o grupo que está formando a plataforma aqui em Miami. Tô junto com essa galera para realmente, assim, poder passar adiante essa parte, sabe? Que Cuidar massa. dessa parte de inteligência emocional, né? Da parte financeira, de você ver, de
várias formas assim para você crescer, mas acima de tudo o espiritual, Sim. né? Que tipo é o que alinha todo o resto, né? Então isso daí me dá também assim muito foco. Porque aquele dia, assim, porque eu sou dispersa, eu gosto de bagunça, eu sou dispersa. Então, assim, querendo ou não, isso eu faço, não, bora, né? Te alinha. Vamos ficar aqui, né? Vamos fazer aqui, daí vai indo. Mas Te alinha. essa parte de conexão com o Senhor, realmente, assim, foi um presente, assim, muito gostoso, assim, de saber hoje. Porque hoje eu tenho confiança, sabe? Glória a Antes eu não Deus. tinha, eu ficava no se. Hoje não. Até escuto, às vezes, um se, alguma coisa. Eu falo, como assim? Não tem se. Dá vontade, assim, sabe? Tipo, não existe o se. Então é Bom, muito bom. aproveitando que você citou da plataforma, já alinha na próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Tô vendo que tem algumas pessoas aqui que estão na live e já leram o livro. E no livro eu cito o nome do Greg, né? Para quem não sabe, o Gregory é o irmão da Melissa. E é uma pergunta que eu ia te fazer. Qual que é a importância, né, na nossa caminhada de pessoas de Deus mesmo na nossa vida? A importância de termos pessoas de Deus ao nosso redor, né? Como que foi ou como tem sido para você essas pessoas de Deus que Deus tem colocado na sua vida? Ambiente, meu, é tudo, sabe? E outra, um ambiente saudável, um ambiente sem murmuração, sem reclamação, um ambiente positivo, um ambiente de crescimento, ambiente de que, sabe, que pode que tá tudo ruim mesmo, mas só que aquele ambiente que vai ainda dar aquela energia positiva, boa, conversas boas, sem ficar com fofoquinha, com isso, com aquilo, tudo muda. Sabe? Tipo, isso que eu não tô nem, eu tô falando do superficial. Imagina do profundo, quando você tem realmente uma coisa mais profunda para conversar. Então, ela é muda. Você estando em ambiente porque as pessoas estão procurando com os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, a sua mente ela vai se transformando, vai se ajustando, e a hora que você vê, você está fazendo coisas que você não fazia antes. E você está tendo o resultado, né? Então, assim, essa parte realmente é muito bacana. Você tá com as pessoas certas. Sim, sim, sim. Não, o Greg foi alguém que assim, ele sempre. Ele Ah, sabia que eu não ia ir, né? Que tinha eu conto no livro sobre o Mighty Man, que é o grupo de homens que ele frequenta todo sábado, 7 horas da manhã. Ele sabia que eu não ia. Ele sabia que não ia, mas ele tava sempre me mandando uma mensagem. E aí, let's go e tal. Tava, Greg, eu vou ver, I'll let you know, não sei o que. Inventava uma desculpa e tal. Até que chegou no momento que eu falei: não, é isso, eu preciso fazer alguma coisa. E ali foi o ponto de partida, né, desse recomeço. Então, por isso que a minha gratidão é eterna a ele por ter sido realmente um instrumento de Deus na minha vida, né? olha só. Ah, ele é muito especial mesmo. Não tem jeito. Aquele menino é especial. Ele é. Ele é focado, né? Ele é bem focado. Bem Sim. diferente de mim. Então já tá um spoiler para quem ainda não adquiriu o livro, mas para quem já leu, tá entendendo um pouco a minha relação aí com a família Esquilino. Ah, eu fico lisonjeada aqui tentando com você aqui, Caio. Eu fiquei muito feliz quando eu vi você também. A gente começou, né, essa jornada nossa Alex. no Alex, né? Da hora que eu vi você lá, eu falei, nossa, que gostoso. Que E benção. você tava lá também. Conta pra gente, então, como é que tem sido essa experiência com a teologia, né? Principalmente de onde nós, do ambiente de onde nós viemos, existe um grande preconceito contra o estudo, o aprofundamento, né? Como tem sido para você também, talvez, quebrar essa crença que você tinha com relação à teologia? Foi interessante essa parte aí também, porque principalmente ainda no começo eu ainda estava muito intoxicada com todo o conteúdo de religião, de Uhum. igreja. Então, assim, por mais que eu não estava indo na minha, né, na igreja, eu estava informada, eu tinha informação sobre tudo. E muitas vezes escutava também coisas dos bastidores, né, daquela divisão que existiu. Então, assim, e como eu cresci. Olha só, como eu cresci aqui nesse meio, nos Estados Unidos, eu acompanhei todo o processo de crescimento da obra aqui. Uhum. Então, todos os irmãos mais antigos,
eu frequentava a casa, eu era amiga dos filhos, eu escutava as histórias. Então, sempre foi muito. Eu sabia eu sabia por que precisava, na época, por que eles exigia que cantava os hinos em inglês e não português, os detalhezinhos de regras. Eu tudo acompanhei as mudanças, assim, mas de muito perto, mas muito perto mesmo, assim, né? Então, quando começou a ter essa divisão, é como assim se eu tivesse dentro da cabeça de cada um, meio que querendo, assim, entendendo. E daí eu acho que eu assim, me envolvi demais emocionalmente nessa história, sabe? E daí eu também estava querendo entender sobre as mudanças, né, das doutrinas, eu queria entender dos tópicos. Então eu estava muito, assim, obcecada, eu acho até, Uhum. sabe? De querendo entender coisa que às vezes não tinha tanta necessidade de pôr tanta energia assim, mas eu tava. Então, a hora que eu comecei a escutar o Bruno falando né, o YouTube dele, falando sobre tudo, né, o que a gente está aprendendo, eu também, a fala dele me agradou. Eu comecei a falar, não, eu quero ouvir mais o que esse cara tem para falar. Esse cara Sim. tá falando coisa que tá libertando coisa aqui. Então, daí eu entrei, né, na coisa, mas eu ainda entrei muito Fechada, né? Uhum. fechada e ainda com muita bagagem, assim, com dificuldade mesmo. Uhum. Inclusive, até hoje eu ainda sinto dificuldade de aprendizado, de conseguir absorver, Reter, né? Uhum. entender tudo, assim. Então, eu tô no processo. Mas é incrível como que esses últimos meses transformou esse aspecto da minha vida. Até mesmo de desintoxicar da tal da instituição. Sim. Porque eu não estava nela, mas eu estava sabendo mais que acontecia dentro dela do que fora. Fora do que dentro, né? Então, assim, daí desintoxicou tudo. Hoje, né, diferente, a conversa é outra. Existe uma distância, existe emocionalmente, me sinto saudável a ponto de que hoje eu poderia voltar numa boa. Alguns anos, talvez, ou alguns meses atrás, eu não conseguiria entrar ali, Uhum. sabe? Assim, por algumas mágoas ou mal entendido que ainda carregava. Sim. Hoje já não. Hoje eu me sinto livre, que tenho liberdade para frequentar todos os lugares sem nenhum problema. Então, assim, eu sei que é muito. Eu não sei falar as coisas de uma forma superficial, né? Você percebeu? Eu vou na intimidade mesmo, né? Mas é sobre isso, é isso que acontece com a Melissa. Eu acho que você traz um pouco isso do teu pai, você fala mesmo. Eu falo tudo, né? Eu não seguro nada. Não, realmente tem sido um tempo realmente de muito aprendizado, de muito crescimento, né? E só para completar o que você falou, né? Eu tô até vendo aqui que a Lud está aqui. Eu vi a Lud cerca de um ano atrás, né? Eu também hoje eu não tenho minhas discordâncias, mas é algo curado com relação à instituição a qual fazíamos parte, né? Eu consigo estar ali, congregar e estar junto, cultuar junto aos irmãos, mas não vejo assim fazendo parte daquela instituição mais, né? Mas hoje é curado, teve um momento de revolta, assim, né? Eu acho que isso faz parte. É necessário entender que isso faz parte do processo. Para existir uma cura, tem que ter alguma coisa que. É, Algo a ser curado, né? sim, sim. Mas graças a Deus isso é curado. E o que você. Já caminhando aqui para o nosso final, porque a gente tem aula daqui a pouco, inclusive, Verdade. o professor vai puxar a nossa orelha. Eu sempre gosto de finalizar. Ó, o Everton entrou aí, ó. Você conheceu o Everton lá da acho que é South Carolina que ele tá. Não, Washington, Maryland. Ele Ah, participou sim. aí do Método IP aí, ó. Ele foi staff comigo lá, muito Isso. top. Ele é top, ele é top. Mas eu sempre gosto de encerrar, Melissa, pedindo, né, ao nosso convidado, nossa convidada, que deixe uma mensagem para dois públicos. Um público que já esteve, já caminhou com Jesus e não caminha mais com Jesus por inúmeras razões. E alguém que nunca se permitiu conhecer Jesus, né? O que você teria
se você tivesse um encontro, tipo, pudesse sentar numa mesa e conversar com essas pessoas, o que que você diria para elas? O primeiro é, tipo, que você saiba que você é um filho amado. Ponto. Porque ele nos amou primeiro. Ponto. Você é um filho amado. Isso daí é uma coisa que a gente tem que fixar em todos os lados, de todos os lugares da nossa vida. A gente tem que entender que somos filhos amados. Ponto. Pode estar tudo acontecendo ruim, você pode não estar sentindo amor por alguma razão dos seus pais, ou não estar se sentindo aceito, ou por isso, ou por aquilo. Perdão, foda-se. Saiba, eu sei que é até ruim, né? Fala uma palavra assim nesse meio, mas é no sentido de tipo de escancarar mesmo para o cérebro entender. Você é um filho amado, ponto. Não tem volta, não tem volta. É isso, é só isso que as pessoas precisam entender. Quando você é filho, não tem como ser desfilho. Não tem. Uau! Não existe isso. Gostei Então, dessa. assim, não importa o que aconteça, não importa o que você faça, saiba que você é um filho amado. Ponto. Começa por aí. Agora, uma pessoa que não conheceu Jesus é já mais delicado, hein, Caio? Porque eu acho que eu não saberia falar, eu saberia acolher, mostrar, é, testemunhar, sabe? No sentido, mostrar com as minhas atitudes a respeito do que é estar com Jesus. Porque Eu a vou gente mudar. carrega um... Hã? Eu vou mudar a pergunta então. Como que você descreveria Jesus? O que é Jesus para você hoje? Então, porque eu acho que nós carregamos um amor. Por nós crermos nele, nós carregamos um amor que não é nosso, não é aqui dessa terra. Não é humano, sabe? E eu acho que quando a gente expressa esse amor, a gente expressa ele, sabe? Então, assim, e eu sinto isso, assim, nas minhas veias, assim, sabe? De uma forma, assim, poderosa. E é até legal eu falar isso, porque eu tô sentindo essa intensidade. Eu acho que a gente tem que passar isso mais adiante, sabe? Tipo, parar com mesquinharia, parar com coisinha, fru, que não sei o quê, e amar mais as pessoas. Parar de julgar, entender que cada um tem a sua história, o seu problema, a sua dor. Sair um pouco, assim, sabe, dessa vida terrena aqui e entender que existe algo muito maior, que não é sobre isso. É sobre nós acolhermos um ao outro, amar um ao outro, aceitar um ao outro. Senão nós não estamos pregando evangelho. O evangelho não é pregar, é ser. É viver, e isso né? que eu sinto. É ser. Amém. E eu não tô falando isso pra vocês aqui agora, eu tô falando isso pra mim também. Eu tô brava até comigo, porque eu acho que eu tenho feito isso muito pouco. Olha, isso é bonito, né? Reconhecer é o primeiro passo. É o primeiro R, é reconhecer. Aí, conhecer, é isso mesmo. E é como o Wilson, né, nosso companheiro de turma, tá falando aí, é um estilo de vida, exatamente, é viver realmente, né? Infelizmente, a religião, ela acaba, às vezes, nos colocando nesse papel de até mesmo se achar melhor do que alguém porque você tem tal religião, porque você tem tal crença, quando, na verdade, você entende o evangelho realmente genuíno, você entende que você não é melhor. É por ser, talvez, o pior que você foi achado, você foi encontrado, você foi amado, você foi abraçado, que você precisa agora levar isso para mais e mais pessoas. Para que a mesma misericórdia que te encontrou, encontre ao outro também, né? E eu acho que principalmente nós que viemos já de berços, vamos dizer assim, evangélicos, e principalmente por de onde viemos, nos foi colocado essa crença de que éramos melhores que alguém. Éramos quem era quem estava fora na fila do pão, né? Então, às vezes, Deus permite de que passamos tudo isso que passamos para sermos provada a misericórdia, para entender o quão grande e verdadeira é a misericórdia, o amor de Jesus, para poder levar isso para as pessoas e também não julgar, né? Porque quando você está nessa posição de santinho de Jesus,
né? Você acha que você é melhor. É, os alecrins dourados, é isso mesmo. Você se acha melhor, você se acha superior, você já olha o outro com julgamento, né? Mas quando você realmente está nessa posição de precisar verdadeiramente de ser amado, cuidado, encontrado, perdoado, e quando você entende mais do que nunca a obra da cruz, você entende que você não é nada, você reconhece e você quer levar isso para mais e mais pessoas, né? Sim, é isso mesmo. Benção. Vamos tirar um print? Sim, sim, eu ia fazer isso agora. É. Pessoal, vocês que estão aí, aproveita e tira também, me marca a Melissa, que nós vamos repostar vocês nos nossos stories. Deixa eu só tirar aqui os comentários, para não aparecer aqui, desativar comentários. Beleza. Preparada, ready? Vamos lá. Em 3, 2, cadê, gente? Aqui mais. 3, 2, 1. Opa, sempre trava. Então, por isso que eu não gosto, às vezes, tirar, que eu tirar sempre trava. É, o meu tá travado aqui, eu não sei porquê, os comentários. Eu ainda vou. Não, os comentários eu desativei. Então, mas o meu tá travado, assim. Se eu for tirar, ele cobre. Ah, entendi. Entendi. Voltou agora? Não, mas tá tudo bem. Ok, benção. Top. Melissa, Deus te abençoe mais uma vez. Seu livro deve estar chegando aí. Já coloquei no correio nos próximos dias. Exato. Pessoal, lembrando que eu tenho algumas cópias aqui nos Estados Unidos. E você que está aí no Brasil, tem 800 e poucas cópias aí no Brasil, então não. Que legal. Que legal. Então, tenha vontade, para você que quiser conhecer um pouco mais sobre o meu testemunho, daquilo que Jesus fez na minha vida e tem feito. Link está na minha bio. E semana que vem. Oi? Não, nada. Semana que vem. E semana que vem, nós voltamos no mesmo horário, às 20 horas, horário de Brasília, para mais uma live. Também tenho certeza que será um tempo de crescimento, de aprendizado, de emoção, presença do Espírito Santo e tudo para a honra e glória do nome dele. Amém? Amém, amém. Caio, muito obrigada por essa oportunidade, por eu poder compartilhar a minha história, que é uma coisa que é muito importante para mim. E eu sempre tive muita dificuldade, porque mexe com muita intimidade. E você me proporcionou isso, eu me senti segura, estou aqui compartilhando de uma forma assim, tipo, espontânea. E eu te agradeço, porque você abriu esse espaço para a gente ter essa conversa. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Amém. Eu fico feliz de poder, de alguma forma, ser um instrumento de Deus na sua vida também, fazer parte do seu desenvolvimento aí, tá bom? É, isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Até depois do fim. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até tchau, a aula tchau, pessoal. Tchau, tchau.